Muito bem, 18 horas e 10 minutos, ainda no ABC. Olha, há pouco falamos aí sobre notícias de habitação, mas em Guarulhos. E as políticas habitacionais em Mauá, no contexto atual, de março de 2026, estão focadas aí na expansão de unidades do Minha Casa Minha Vida, conhecido também como MCMV, na regularização fundiária e na urbanização de assentamentos precários através de parcerias federais e estaduais. Para falar sobre o assunto, temos o prazer e a honra de receber aqui no DN2 o secretário de Habitação de Mauá, o senhor Fernando Rubinelli, que já está na tela aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, secretário. Boa noite, como vai? Tudo bem? Muito obrigado por atender a nossa produção e falar aqui com a gente no DN2 sobre um assunto tão importante para a população. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Gil. É uma grande satisfação estar aqui no Download da Notícia, estar aqui de novo na Guardiã. Já estivemos algumas vezes e hoje está para estar falando sobre habitação. É uma honra para mim estar aqui e vamos lá. Secretário, essa questão da habitação, vários municípios têm trabalhado bastante, principalmente na regularização fundiária dessas casas. Muita gente trabalha a vida inteira, né, e não tem um documento ou não consegue uma casa. Então, qualquer projeto que seja feito por uma prefeitura, por um município, de incentivo aí, é sempre muito bacana. Eu queria que o senhor falasse sobre os seus principais projetos e investimentos aí de 25 e 26. Também não vamos nos alongar muito, né? Porque eu sei que os projetos são grandiosos, mas os últimos projetos, eu vi aqui que vocês fizeram um jardim oratório, teve parceria também com o governo estadual do Minha Casa Paulista, o Periferia Viva, enfim, vários projetos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre eles. É muito legal você ter falado de regularização fundiária, Gil, porque a regularização fundiária é um dos grandes objetivos desse nosso governo, né? No governo anterior, eu estava na Secretaria de Serviços Urbanos, que cuidava da zeladoria da cidade. Nesse governo, o prefeito me destacou para habitação. E nós fizemos um PPA, que é uma consulta popular, e a população de Mauá votou. Em primeiro lugar, não foi saúde, não foi educação. Em primeiro lugar, na votação do PPA, ou seja, o povo se manifestou no sentido de que a cidade tem que investir em regularização fundiária. Isso foi um dado inédito, né, na cidade de Mauá, e eu não tenho ouvido falar nisso em nenhum outro lugar. Que o povo de Mauá quer que nós possamos fazer regularização fundiária. Que a regularização fundiária é também um direito constitucional à habitação, né? É um direito à vida digna, porque o sujeito ele mora naquele local, ele construiu a vida dele, a história dele, mas ele não tem acesso àquele documento que é a escritura, que traz tanta segurança e dignidade para as pessoas. Então, um dos nossos grandes objetivos, quando nós assumimos a habitação no dia 1º de janeiro de 25, foi focar em regularização fundiária. E o nosso governo do prefeito Marcelo, desde o início, né, e aí eu faço um recorte desde 2021, nós já regularizamos 2.500 unidades, né, 2.500 famílias receberam o título habitacional. Então a gente tem, a cada 2, 3 meses, a gente faz uma grande entrega e a gente tem trabalhado bastante, né? Recentemente eu também coloquei uma licitação, né, para que nós possamos produzir mais 1.000 regularização fundiária, ou seja, nós queremos esse ano produzir mais 1.000, tem parceria do governo federal para produzir mais 5.000 regularização fundiária no Jardim Oratório, aí um projeto específico. Então, assim, uma meta minha como secretária é que até o final desse governo nós possamos fazer mais 6.000 regularização fundiária em Mauá. Muito E bacana. o nosso trabalho na habitação não é só esse, né? A gente também trabalha com Minha Casa Minha Vida, luta para trazer unidades habitacionais para a cidade de Mauá, e nós estamos nesse sentido, né? Nós temos uma parceria com o governo federal no Minha Casa Minha Vida para construir 280 unidades no Jardim Oratório, isso já está muito avançado, né? A gente já deve estar assinando com a Caixa, nós fizemos todos os trâmites burocráticos já foram feitos e a gente deve estar assinando com a Caixa no próximo mês, para que a gente possa tirar isso da frente também e trazer mais 280 unidades para as famílias de Mauá, e que a gente possa estar trabalhando para zerar o déficit habitacional. E hoje vocês estão já com uma construção de 480 novos apartamentos aí, com esse investimento federal de 37 milhões de reais. É muito bom pegar esse dinheiro do governo federal e investir nessa questão de moradia, que é extremamente importante. Secretário, outro item que eu achei importante aqui é a isenção do ITBI. Muita gente não sabe, né? Mas o sujeito, quando ele tem uma transferência de bens imóveis, ele tem lá uma taxa para pagar, e às vezes a pessoa
pessoa não está preparada, porque todo o dinheirinho que ela tinha, coitada, ele usa para aquisição daquele imóvel, daquele terreno, enfim, mas vocês fizeram uma isenção aí para até 3 salários mínimos. Quem, né, tem baixa renda, até 3 salários mínimos, conseguiram aí a aquisição, desde que seja o primeiro imóvel. Está valendo ainda esse programa social aí na cidade? Isso, na verdade, o que a gente faz, o que eu sempre costumo conversar com o prefeito, que a gente sempre fala, é que a gente faz política pública para quem mais precisa, né? Então, foi uma maneira que a Secretaria de Finanças encontrou para que a gente pudesse estar ajudando a população que está querendo adquirir o seu primeiro imóvel. E também no Refis que teve no início do ano, a gente conseguiu naquele recorte específico de tempo, a gente conseguiu isentar também o ITBI para quem fosse tirar a escritura na cidade. Então, assim, são políticas públicas pontuais, mas que fazem diferença na vida das pessoas, né? Então, nós, além da gente estar produzindo unidade habitacional, a gente tenta facilitar que a pessoa tenha a escritura dela. Eu sei que Mauá, assim como todas as outras cidades do estado de São Paulo e até do Brasil, né, sofreram muito com essas chuvas, com essa questão toda de clima, que às vezes as pessoas moram em áreas de risco, né? E porque não tem outro lugar para morar, elas não moram lá porque elas querem, né? Não é por opção, é por necessidade. E vocês criaram o Bolsa Aluguel, que é um auxílio temporário para famílias removidas exatamente dessas áreas em situações emergenciais. Fala um pouquinho sobre isso, quanto tempo dura, como é que funciona para que essas pessoas que foram afastadas tenham essa tranquilidade. Na verdade, o Bolsa Aluguel ele serve justamente para auxiliar essas pessoas que foram vítimas desse tipo de evento. E essas pessoas que fazem parte do Bolsa Aluguel são as pessoas que são as primeiras a serem beneficiadas nos futuros empreendimentos habitacionais. Então, o Bolsa Aluguel é um auxílio temporário que a gente dá para a família, mas para que a gente consiga construir a possibilidade para que ela vá para um apartamento, para que ela tenha uma moradia digna e que isso seja temporário, né? A gente trabalha com a ideia dessa pessoa estar 12 meses, só que a gente não é tão rigoroso nesse sentido. Se a gente não conseguir uma destinação digna para essa pessoa, a gente faz com que o auxílio permaneça enquanto perdurar a necessidade. Mas a ideia é que seja temporário para que essas pessoas possam ir para uma moradia digna de qualidade delas, mesmo porque o auxílio aluguel é um auxílio módico, né? Não é uma questão, não é o que vai resolver a questão da moradia da pessoa, é uma política pública que a prefeitura faz para ajudar. Mas o que a gente tem em mente mesmo é que as pessoas vão para um apartamento, vão para um empreendimento habitacional, vão para uma unidade mesmo. Ô, Fernando, outra questão que é muito dita nessa questão de reconhecimento é sobre o CEP, né? Vocês fizeram o programa CEP para Todos, que oferece aí o reconhecimento oficial de endereço de pessoas que têm áreas vulneráveis, né? Então não tem acesso a serviços públicos. O sujeito não pode receber nenhuma carta, né? Porque ele não existe, praticamente aquele endereço não existe. Mas vocês criaram o programa CEP para Todos, quer dizer, vocês estão integrando todos os moradores de Mauá num tratamento único, né? Todos são reconhecidos como verdadeiros moradores da cidade. Fala desse programa CEP para Todos. É muito interessante isso, Gil, porque hoje em dia, com a questão do iFood, com a questão não só dos Correios, né? Mas hoje o cara ele quer pedir uma comida em casa, ele quer pedir uma encomenda. Hoje as pessoas pedem muita coisa na Shopee, no Mercado Livre, e sem o CEP, sem o endereço, sem um número oficial, a pessoa não consegue receber esse tipo de encomenda, ou seja, ela está excluída dessa possibilidade da sociedade digital de hoje em dia, da sociedade integrada. Então, eu acredito que política pública é isso: é você dar um bolsa aluguel quando a pessoa precisa, é você trazer um CEP para todos, né, num bairro que historicamente foi esquecido. O CEP para todos foi justamente na região do Pajuçara, né, que é uma ocupação antiga na cidade de Mauá, mas que agora tem o número oficial, tem o CEP, e hoje nós tivemos uma reunião com a Enel para que nós possamos implantar a energia mesmo com a Enel, os postes sejam instalados, ou seja, aos poucos nós vamos construindo uma cidade mais digna, uma cidade melhor, e cada política pública, muito embora ela pareça pequena, por exemplo, um CEP, pô, mas faz diferença. O cara, ele se sente mais incluído, ele começa a ter acesso a serviços que ele não tinha. Então, eu acho que isso faz parte da dignidade também. Você ter um CEP, você ter um número oficial, você poder receber uma carta, você poder pedir um iFood, você poder fazer uma encomenda no Mercado Livre. Então, são coisas pequenas, né, aos olhos
de muita gente, mas que são fundamentais, né, para que a pessoa exerça a cidadania de maneira plena. Sem dúvida, o senhor levantou um ponto extremamente importante, né? Hoje, a era digital, tudo se pede pela internet, né? O iFood, por exemplo, já pensou, o sujeito não tem um endereço reconhecido, não faz parte nem do Waze, então é terrível, é excluir o cara totalmente da vida social, né? Quando você não dá um... Parabéns, é realmente muito bem pensado, o que é tão fácil pra gente, né? O que é tão prático pra gente, para algumas pessoas é uma coisa, é um problemão. E essa praticidade às vezes nos cega diante da necessidade de alguém que não tem um CEP. A gente é tão prático pegar lá o telefone, ligar para a pizzaria e o cara pelo próprio telefone já sabe onde você está, né? Agora quem não tem essa identificação, puxa vida, parabéns, muito bem notado. Nosso tempo é curto, mas antes de encerrar, quem quiser se inscrever no cadastro habitacional, secretário, como é que faz? Na verdade, é procurar a prefeitura, né? Nós ali na central de atendimento da prefeitura, nós fazemos esse cadastro, mas muito embora eu reafirmo, né, que a nossa prioridade habitacional sempre vai ser as pessoas vulneráveis nas áreas de risco, né? Essas são a nossa prioridade na fila habitacional, por assim dizer. Mas passar na prefeitura, ali na central de atendimento, se cadastrar e a pessoa entra na fila. E aí a assistente social vai verificar a vulnerabilidade, se a pessoa de fato precisa daquele apartamento, e um dia as coisas acontecem. Mas aos poucos a gente vai construindo a cidade que nós queremos, né? Produzindo habitação, trazendo políticas públicas que seja o CEP, que seja a regularização fundiária, e vamos, Gil, construindo uma cidade melhor. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho, fazer uma prestação de contas e dessas pequenas políticas públicas que mudam a vida das pessoas. Fernando Rubinelli, secretário de Habitação de Mauá, falou sobre as políticas habitacionais da cidade, foi o nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado, secretário. Quando o senhor precisar, os microfones estão abertos para falar sobre os programas sociais que vocês desenvolvem aí em Mauá ou qualquer outro assunto. E mais uma vez, muito obrigado pelo respeito, pelo carinho que o senhor tem aqui com a nossa equipe de produção e jornalismo e por ter nos atendido tão prontamente e disponibilizado esse tempinho para falar aí sobre uma ação tão bacana para uma população que merece ser tratado com dignidade e eles estão sendo. Obrigado, viu, secretário? Obrigado, querido. Eu estou às ordens e à disposição, viu? Um grande abraço a todos. Muito obrigado.